Meu amado, receba a paz do Senhor Jesus onde você estiver, em qualquer parte do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos falar sobre fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6, o versículo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a base de todo relacionamento cristão. Não tem como você dizer que é cristão, que serve a Deus, que anda com Deus, que fala com Deus, que ouve Deus, que sente Deus, se a sua vida, se o seu relacionamento não está baseado na fé. Você pode ler a Bíblia toda diversas vezes, de Gênesis a Apocalipse. Você pode estudar muito, se formar, mergulhar no mundo da teologia. Você pode até mesmo gastar 10 milhões por uma passagem, entrar no foguete espacial do Elon Musk e subir até as alturas, até as mais altas nuvens, até as galáxias. Ainda assim você não estará próximo de Deus, você não terá um relacionamento com Deus se você não tiver fé. A fé é o que move tudo. E quando nós falamos de fé, a fé, ela lembra do pai Abraão, o pai da fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é o alicerce sólido, a base do relacionamento cristão. A fé é o firme fundamento. Você viu? Não. Como você sabe? Porque eu tenho fé. Você assinou um contrato garantindo que vai receber? Não. E como você sabe que vai receber? Porque eu tenho fé. Isso é fé. A vida de Abraão, ela foi uma vida de desafios, baseada na fé. Abraão nem sempre foi uma pessoa perfeita. Ele teve que se matricular, estudar, fazer prova, até se formar na escolinha da fé de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Não tem como se falar de fé sem falar de Abraão. Abraão, ele é o pai da fé, e da fé mundial. As três grandes potências religiosas do planeta, né? As três grandes religiões monoteístas do mundo, os muçulmanos, eles vêm de Abraão. Os judeus, eles vêm de Abraão. Os evangélicos, os cristãos, eles também vêm de Abraão. Se não do ponto de vista biológico, por DNA, do ponto de vista espiritual, né? Todos descendem de Abraão. Então Abraão é o eixo da fé cristã. Só que nem sempre foi assim. Abraão, ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus. Deus fez promessa para ele, escolheu ele para ele ser o pai de uma nação espiritual que haveria de culminar e se concretizar com a vinda do Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Mas ele teve que aprender algumas lições com Deus. E a primeira lição que Abraão precisou aprender, a primeira lição que Abraão precisou entender, passar, fazer prova, para poder ter um relacionamento com Deus e alcançar a promessa de Deus, Abraão teve que aprender a obedecer ao Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 1, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa dos teus pais e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele precisava romper com esses laços familiares, laços de sangue, laços de amizade, laços de comunidade. Abraão era um homem próspero, ele nasceu em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus ficava na Mesopotâmia. A Mesopotâmia era uma cidade próspera, era uma cidade rica, aproximadamente, segundo alguns estudos, tinha entre 200 e 300 mil habitantes. Era uma cidade grande naquela época. Rica financeiramente falando, pagã. Milhares de deuses existiam. O próprio pai de Abraão, Tera ou Terá, era um fabricante de deuses, tinha uma fábrica de ídolos, né?
com o qual ele sustentava a sua casa e ganhava muitos recursos financeiros. Só que Deus diz, para eu abençoar você, te abençoar, engrandecer o teu nome e fazer de você uma grande nação, você vai ter que romper com seu pai, você vai ter que deixar a casa do seu pai, você vai ter que largar a sua família. E não só isso, vai ter que sair da tua casa, da tua cidade e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E talvez Abraão tivesse perguntado, e qual é a cidade? Qual é o endereço? O senhor pode me passar só para eu pesquisar aqui no GPS, Deus? Não, eu não vou te mostrar. Você vai sair sem destino e no caminho eu vou te mostrar. Obediência total a Deus. Esta é a primeira lição que Abraão teve que aprender e esta é a lição que eu e você temos que aprender se nós queremos alcançar as promessas de Deus plenamente na nossa vida. Não tem como se relacionar com Deus sem fé. Não tem como agradar a Deus sem fé. Não tem como você alcançar as promessas do Senhor se você não obedecer o que diz a sua palavra. Ao longo da história, você vai ver que Abraão, ele deu vários tropeços. Ele não foi perfeito. O pai da fé não foi perfeito. Pelo contrário, Deus até falou, anda na minha presença e seja perfeito, rapaz. Você precisa aprender. Ele nunca ia ser perfeito, mas Deus queria que ele estudasse e se aprimorasse na escola da perfeição. Quando Abraão sai da sua casa, ele não sai com a sua esposa. Em outra oportunidade eu vou falar sobre isso, né? O que é família. Família não é sobrinho. Família não é primo. Família não é cunhado, não é sogro, não é sogra. Família é você, sua esposa e seus filhos solteiros. Porque quando o filho casa, aí ele deixa de fazer parte da sua família. Aí ele passa a ter a família dele. É isso que Deus queria que Abraão fizesse. Você vai largar toda a sua parentela. Vai sair só você e sua esposa, filho. Só você e a sua mulher. Esta é a sua família. É com esta família que eu tenho uma promessa para cumprir, uma promessa para realizar. E aí você vai ver que ele deu vários tropeços. Ele leva Ló consigo. Ló deu um problema seríssimo para ele. Ele se envolveu numa série de outros problemas. Ele desobedeceu Deus. Deus mandou ele para Canaã. Ele vai para o Egito, né? Passou por Arã, foi para o Egito, mentiu com medo de perder a esposa e tantas outras coisas fez que só retardaram e atrapalharam o processo de Deus na vida. Isso não impediu Deus de agir na vida dele. Deus, ele opera através de nós e apesar de nós. Ou seja, mesmo dando tantos problemas, Deus ainda é poderoso para manter firme a sua promessa. Em segundo lugar, Abraão, ele precisou confiar em Deus e não se moldar aos limites humanos. Deus aparece para Abraão, lá no capítulo 17, no versículo 17 também, e Deus reafirma a promessa que ele tinha feito para o seu servo lá atrás. Ele muda o nome de Abraão e de Sara. Ele fala, ó, você não vai se chamar mais Abrão, tá? Abrão é um pai grande, pai exaltado. Você, a partir de hoje, vai ser Abraão. Pai de uma multidão, pai de grandes nações. Sua mulher também eu tenho promessa, viu? O nome dela está sendo mudado, vai deixar de ser Sarai. A partir de hoje é Sara, mãe de multidões, mãe de nações. Abraão, diz o texto, que se prostrou, ajoelhou, colocou o rosto em terra, mas não foi para agradecer nem para adorar a Deus. Ele começou a rir. E quando ele começa a rir, ele fala consigo mesmo. Tem cabimento um homem de 100 anos fazer um filho numa mulher de 90 anos? Que por sinal é estéril, não tem cabimento algum. Realmente, aos padrões humanos, não tinha jeito, não existia essa possibilidade. Mas Deus não trabalha com os limites humanos. Se você quer agradar a Deus, se você quer alcançar a promessa de Deus, você precisa aprender a não se moldar aos limites humanos. É impossível para você, mas não é impossível para Deus. Não tem como acontecer aos olhos humanos, mas não se mede com os olhos de Deus. Pode não ter jeito para mim, para nós, para a nossa realidade humana, para os limites humanos. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Então a primeira lição, para Abraão alcançar a promessa de Deus, ele tinha que aprender a obedecer a Deus. Você não vai alcançar a promessa se não aprender a obedecer a Deus. E em segundo lugar, aprender a não se moldar aos limites humanos. O homem é uma coisa, Deus é outra coisa. Enxergue, passe a enxergar, a olhar a promessa com os olhos de Deus. E em terceiro e último lugar, Abraão aprendeu a confiar completamente em Deus. E quando eu digo completamente, é completamente, não é
mais ou menos, não é meio termo, não é parcialmente, não é talvez eu confio, não é eu vou confiar um pouquinho, é confiar completamente em Deus. Lá no capítulo 22 de Gênesis, Deus já realizou o cumprimento da promessa que ele tinha feito a Abraão e Sara. Ele deu um filho, uma série de problemas Abraão criou no meio do caminho, Sara também. Olha, deita com a minha empregada, minha escrava aqui, faz um filho nela, dá na mesma, a lei permite e tal. Abraão vai lá, deita com a escrava, nasce Ismael, mas a promessa de Deus não era com Ismael, a promessa era com Isaac. Enfim, Deus realizou a promessa e lá vem Isaac, nasceu Isaac. E quando nasce Isaac, Deus aparece novamente para ele e fala: Isaac está desmamado, circuncidado, tudo bonitinho, só que eu tenho algo a lhe pedir. Pega o teu filho. Qual deles, Senhor? Ismael ou Isaac? Abraão, meu negócio não é com Ismael, meu negócio é com Isaac. Pega o teu único filho da promessa, Isaac. O teu único. Você vai entregar ele para mim, num sacrifício. E aí foi a grande prova de fogo. Abraão pegar a faca, o cutelo e ter que sacrificar o seu filho, entregar ele em sacrifício a Deus. E Abraão, com muita dor no coração, tem que responder inclusive as indagações do filho. Papai, eu não estou entendendo nada. O altar está aqui, a lenha está aqui, está tudo aqui. Mas onde está o cordeiro? E Abraão, pela fé, responde: Deus proverá, meu filho. Ah, que resposta linda. E quando ele levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, Deus brada do alto céu e diz: Abraão, não faças tal coisa. Agora sim, você acabou de se formar na minha escola. Estou vendo que você confia completamente em mim. Deus livra Isaac e manda um cordeiro para ser sacrificado. 3 lições Abraão teve que estudar, aprender, obedecer a Deus, não se limitar aos padrões humanos e confiar completamente em Deus. Quando você aprender essas 3 lições, quando você passar por essas 3 questões da vida, obediência, não se moldar aos limites humanos, carnais, do nosso dia a dia, as nossas limitações. Deus não trabalha com as nossas limitações. Quando você aprender a confiar totalmente em Deus, Deus vai fazer de você um homem grande, uma mulher grande. Deus vai cumprir, Deus vai concretizar a promessa que Ele fez na minha vida, a promessa que Ele fez na sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se não tiver fé. E fé é prova. Fé é muito mais do que falar. Eu confio, eu creio. A fé sem obras é morta. A fé sem atitudes é morta. E Deus espera de você uma atitude para ver se você realmente tem fé ou se é só palavra. E quando você aprender a obedecer, quando você entender que Deus não olha com os olhos do homem, quando você aprender a confiar completamente em Deus, Ele vai concretizar e cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. Amém, querido? Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu gostei aqui, curte esse vídeo, faça o seu comentário aqui também, seja qual for, se gostou, se não gostou, se você aprendeu, se não aprendeu. Se você quer fazer um pedido de oração, coloca aqui embaixo nos comentários, faça um pedido de oração e nós estaremos orando por você também. E na descrição tem um link do nosso grupo no WhatsApp. Nesse grupo, toda semana eu estou mandando para você um estudo bíblico. Eu vou fazer também, sorteio de livros digitais, livros físicos. Vamos fazer pedidos de oração. É um grupo totalmente cristão com o propósito de servir e de adorar a Deus. Inclusive ontem, lá no grupo do WhatsApp, eu mandei uma proposta. Esse vídeo aqui que você acabou de assistir, curte ele, se inscreva no canal e faça o máximo de comentários que você puder. Que comentário, Alexandre? Qualquer um. Coloca amém, Deus seja louvado, parabéns, Deus abençoe, oração por mim, coloca o nome das... Quantos comentários você quiser, não tem limite. Quem mais comentar vai ganhar um livro digital que eu vou mandar para você, um estudo bíblico sobre o poder da fé. Tá? Alexandre, e se todo mundo comentar muito? Se for muito comentário, mas muito mesmo, muito é muito mesmo, gente. Não é 5 comentários, não. É cada um colocar aí 50, 100 comentários. Se tiver muito comentário, acima de 100 comentários, eu vou mandar um livro digital
para todo mundo que comentou no vídeo vai receber um livro presente meu, presente do Alexandre, tá bom? Deus abençoe você, a sua família, que a bênção do Senhor alcance você onde você estiver. Amém.